Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, o capítulo 1, o versículo 1. 1 Coríntios, o capítulo 1, o versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 2. A palavra do Senhor diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, os chamados para ser santos. Esse será nosso tema esta manhã, chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Invoquemos o nome do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por nos dar a oportunidade de estar aqui na tua santa presença para meditar nesta temática da santidade de Deus. Senhor, que tua palavra seja de grande bênção para nós. Inspira minha alma, meu coração e minha mente, meu espírito para poder transmitir com unção tua palavra e seja de grande bênção para todas as pessoas que nos estão a acompanhar nesta transmissão. Que teu nome seja honrado e que tua santidade seja reconhecida em meio de todos, em nome do Senhor. Chamados para serem santos. Chamados para ser santos. Aleluia. Eu quero, nesta manhã, com a ajuda do Senhor, que pensemos na grande realidade, não só a possibilidade. Não é só uma possibilidade. É com segurança ou com certeza algo que podemos conseguir e é ser santos. Isso é um milagre. A santificação é um milagre produzido por Deus, porque Deus é o único que pode fazer milagres. Mas eu quero que todos pensemos nesta manhã, podemos ser santos em meio de um mundo mau. Por isso, a temática é chamados para serem santos. Nós fomos chamados para ser santos. A salvação envolve a santidade. A salvação tem a ver com a santidade. E aqui encontramos uma mensagem que o apóstolo Paulo escreve para a igreja dos Coríntios. Não é só uma mensagem para uma igreja local. Não é só uma mensagem para Corinto. Uma igreja é uma mensagem para a igreja universal, ou seja, para a igreja no mundo todo. Sim, porque ele primeiro fala aos santos que estão no Corinto e depois diz, e também para todos os que em qualquer lugar do mundo invocam o nome do Senhor. E olhe como o apóstolo Paulo descreve a igreja dos Coríntios. Como os chama? Os chama santos. Aos coríntios os chama santos, chamados para serem santos. Agora, eu quero que pensemos um pouquinho nessas palavras de Paulo. Por que Paulo fala da igreja dos coríntios chamados a ser santos? É possível que existissem santos em Corinto? Quando nós damos uma olhada geral ao contexto histórico, cultural, geográfico, social, religioso e moral da gente de Coríntios, vamos a entender que era impossível que houvesse santos em Coríntios, se não fosse pela intervenção de Deus, pela intervenção do Espírito Santo. Corinto era uma cidade importante no tempo de Paulo. Se diz que estava nas 5 cidades mais importantes do Império Romano. Talvez depois de Roma, após de Alexandria, estava ubicada ou estava Corinto. Corinto era uma cidade grega de grande importância. Ficava bem próxima de Atenas, a grande capital de Grécia. Era uma cidade que desfrutava de grandes lugares de lazer, porque estava banhada por 2 mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Ficava
um dos mais importantes portos da época. ¿Sí? Era uma cidade cosmopolita. Para ter um exemplo, poderia ser uma cidade como hoje Madrid, Lisboa, Londres, London, Paris, ¿sí? Uma cidade turística, estava ubicada ou estava localizada num lugar estratégico, num plano estratégico geográfico muito importante. Por isso, foi um lugar importante para que Paulo começara um trabalho missionário. Era, então, uma cidade também comercial, porque era um porto obrigatório para que as pessoas chegaram de Oriente a Ocidente do Mediterrâneo. Era uma cidade florescente culturalmente. Uma cidade que tinha grande comércio, tradição esportiva, se realizavam também jogos parecidos aos Jogos Olímpicos de Atenas, uma cidade com uma abertura de ideias muito importante, as pessoas tinham lugares que visitavam, havia praças especiais, praças para ouvir grandes filósofos e pensadores expor suas ideias. Então podemos ver que não era qualquer cidade. Corinto era uma cidade importante. Corinto era uma cidade importante. E havia um problema com Corinto, e era sua situação moral. Mesmo que era uma cidade culturalmente avançada, mesmo que era uma cidade comercialmente avançada, embora Corinto era uma cidade que tinha fama de ser depravada moralmente. A palavra corintiar significa viver como um coríntio. E como viviam os coríntios, os habitantes de Corinto? Bêbados e corruptos moralmente. Eram famosos por dedicar-se às bebedices e às orgias e às festas imorais. Era uma cidade corrompida. A prostituição era comum naquela cidade. A deusa Afrodite era adorada. E tinha um templo do Acrópole, uma montanha com mais de 560 metros de altura, na parte mais alta da cidade. E Afrodite era considerada a deusa do amor. Mas não o verdadeiro amor. Porque as pessoas confundem o verdadeiro amor com imoralidade sexual. ¿Sí? E então havia 1000 sacerdotisas que trabalhavam com prostitutas cultuais nesse templo de Afrodite. Milhares de coríntios adoravam seus deuses visitando essas sacerdotisas. Ou seja, que a imoralidade sexual se misturava com a religião, com a idolatria. E, obviamente, quando há imoralidade sexual, isso produz uma série de situações que vão desencadeando um problema com outro. E o homossexualismo era comum na época dos Coríntios e na cidade do Corinto. Corinto era uma cidade onde ficavam os principais monumentos de Apolo, outro deus. A adoração a Apolo induzia a juventude de Corinto, bem como a juventude grega em geral, escute isto, a se entregar ao homossexualismo. Ao homossexualismo. Talvez Corinto fosse o centro homossexual do mundo da época. Muitos membros importantes da cidade eram homossexuais. Será que se parece ao mundo de hoje? Como muito parecido ao que estamos vivendo neste mundo. Então, a carnalidade visitava esta cidade. Mas, onde há muito pecado, há muita graça de Deus. Quando abunda o pecado, abunda a graça de Deus. E então Deus permitiu que Paulo começasse uma igreja em Corinto. O evangelho chegou a Corinto e ele começou a pregar o evangelho e os coríntios
começaram a se entregar a Jesus. Se entregaram, conheceram a palavra do Senhor, deixaram suas costumes idólatras e sua imoralidade sexual e começaram a conhecer o novo evangelho. Por isso, o texto que o irmão leu ao princípio está a falar precisamente dessa situação imoral que antes eles viviam e que agora foram livres de todas essas coisas e começaram agora a andar o caminho da santidade. Por isso eu falava, a santidade é um milagre, porque é possível que haja santos em Corinto? Será possível? Pois é possível. ¿Sabe por quê? Porque quando Paulo começou sua carta, ele fala para os coríntios, os santos, os santificados, os chamados a serem santos. Irmãos, que coisa tão maravilhosa, que Deus nos chamou para que sejamos santos. Ser chamado de Deus significa ser tirado de uma situação para entrar numa nova forma de viver. Mesmo que Corinto era uma cidade com muitos deuses e muitos ídolos, mesmo que Corinto era uma cidade conhecida pela sua prostituição, sua fornicação, seu adultério, Deus começou uma obra e a tirar os coríntios e a chamar os coríntios desse mundo mau para que fossem chamados a serem santos. Irmãos, podemos ser santos. Mesmo que vivamos num mundo onde não se fala de santidade e onde há licença para todo, e as pessoas podem viver de qualquer jeito e ninguém pode falar, ninguém pode aconselhar, ninguém pode criticar a vida de uma pessoa porque é sua vida e minha vida, eu faço com minha vida o que eu quiser. Assim estava Coríntios, até que chegou o Evangelho. E quando chegou o Evangelho, o Senhor começou a obrar e operar milagres na vida destas pessoas. Por isso, irmãos, assim como os coríntios foram chamados a serem santos, nós, igreja do século XXI, irmãos que me escutam e pessoas que me escutam, nós também fomos chamados para ser santos. Agora, você pode pensar, não, é que é impossível ser santo. Para ser santo tenho que fazer 3 milagres. Para ser santo tenho que morrer e tenho que me canonizar. E depois, então, mediante um processo de canonização, é que eu consigo ser santo e isso é impossível para mim. São poucas pessoas as que podem conseguir esse privilégio. Não é assim. Podemos ser santos ainda estando vivos. A verdadeira santidade é andar, andar em meio de um mundo mau e perverso, mas viver consagrado ao Senhor. Isso é verdadeira santidade. Agora, santidade não é sinônimo de perfeição. Porque, ainda que Paulo fala para os irmãos de Coríntios, vocês são santos, eram perfeitos? Não eram perfeitos. Se tu começas a ler a carta dos Coríntios, vas notar que eles não eram, irmãos, não eram perfeitos. Não eram anjos com asas. Eram seres humanos com muitas imperfeições. Havia entre eles havia contendas, havia divisões, havia irreverência no culto, havia irreverência na ceia do Senhor, havia desrespeito mútuo, havia desamor, havia desordem e má administração dos dons do Espírito. Havia problemas matrimoniais. Havia todo tipo de problemas e eram santos. Como é isso? ¿Eran santos? Sim, eram santos com problemas. É que a santidade, irmão, é um processo. A santidade é um processo. Irmãos, é um processo que tem 3 níveis. Vou falar rapidamente dos 3 níveis da santidade. Há uma santidade que é posicional. Há uma santidade que é progressiva.
e há uma santidade que é definitiva. Escute isso. Há uma santidade que é posicional. Esse é o primeiro nível de santidade. Significa que quando Deus me chama do mundo, Ele me tira do mundo e me traz a sua igreja. E a igreja é esse lugar onde o Senhor vai mexer com minha vida, vai me aperfeiçoar. Mas o primeiro estágio da santidade é esse posicionamento que o Senhor muda minha vida de posição. Antes eu estava no mundo, perdido, no abismo, e diz a Bíblia no livro de Colossenses que o Senhor me trasladou, me transferiu, me tirou do mundo e me trouxe a seu reino. Isso se chama santidade posicional. ¿Sí? É quando eu pego algo de um lugar, o apanho e o trago para outro lugar. Isso foi o que o Senhor fez conosco. Nos tirou do mundo e nos trouxe a seu reino. E nesse ação dele tirarmos do mundo e trazermos a seu reino, nos santificou. Já somos santos. No momento em que o Senhor nos chamou do mundo e nos trouxe a sua igreja, já somos santos. Se tu já passaste, se passaste por essa experiência, tu és um santo. Mas, irmão, eu não sou perfeito. Não importa. Não importa. Já é santo. Por quê? Porque o Senhor te transferiu, te trouxe do mundo e te trouxe a sua igreja. Se chama santidade posicional. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel quando o Senhor o apanhou e o tirou do Egito e o levou ao deserto. Isso é santidade posicional. Por isso o Senhor falou para Israel: vocês são um povo santo para mim, porque o Senhor os tomou em suas mãos. Não sei se você me está entendendo esta manhã. Santidade posicional. Santidade posicional. Primeiro nível de santidade. Mas para que o Senhor nos trouxe do mundo? Para aperfeiçoarmos. E isso é o segundo nível de santidade. O segundo nível da santidade é a santidade progressiva. Santidade progressiva. É o que o Senhor está fazendo conosco. A este momento o Senhor nos está a santificar. ¿Com quê? Com sua palavra. Você está a escutar a palavra e essa palavra está limpando sua consciência, limpando sua vida, aperfeiçoando sua vida por meio da palavra do Senhor. Santidade progressiva. Essa caminhada, esse caminho da santidade que nós começamos, que agora que estamos na igreja, a palavra igreja significa precisamente tirados do mundo, chamados do mundo. Pessoas que foram tiradas, apanhadas, chamadas do mundo para ser parte do corpo de Cristo e ser aperfeiçoados. E o Senhor ainda não tem terminado conosco. Todos os dias encontramos coisas nas nossas vidas que devemos colocar nas mãos do Senhor para que o Senhor nos santifique cada dia. Amém. E nesse caminho devemos ter paciência. Amém. Paciência e disposição para que o Senhor termine a obra que começou em nossas vidas. Ninguém de nós tem terminado esse processo. Ainda estamos nesse processo de santificação. Ninguém pode dizer, eu sou totalmente santo. Não. Tu estás no caminho da santidade. E isso que o Senhor está a falar à igreja de Coríntios por meio de Paulo. Paulo os chama santos, mesmo que não são perfeitos. É como se Paulo falara, bom, mesmo que vocês tenham problemas, dificuldades, desordens no culto, tenham problemas, se criticam uns aos outros, têm dificuldades entre vocês, mas vocês são santos. Mas essa santidade é para que vocês se sigam aperfeiçoando e crescendo, para que Deus complete o que começou em cada um de vocês. Amém. Por isso Paulo os chama no capítulo 6 templos do Espírito Santo. É o que Paulo fala da igreja em Corinto.
vocês são templos. Já não são templos de Afrodite, nem templos de Apolo. Agora são templos do Espírito Santo. Você não pode emprestar seus membros para coisas ruins. Agora seu corpo mesmo é um templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Seria bom que tu começaras a pensar, porque talvez tu dizes, irmão, eu não sou santo, eu não sou capaz. Eu tento agradar a Deus. Tento ser santo, mas não consigo. ¿Sabes por quê? Porque tu estás tentando em tuas próprias forças. Mas eu te vou dizer duas coisas importantes da santidade nesta manhã. Em primeiro lugar, a santidade é um fruto. É um fruto. A santidade é um fruto. Ou seja, que a santidade não se consigue com disciplina pessoal. A santidade não se consigue com disciplina religiosa, nem com práticas religiosas ou místicas. Não, não se consigue assim a santidade. A santidade se consigue quando temos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É quando temos comunhão com Jesus Cristo é que conseguimos ser santos. Por isso a Bíblia diz, sejam santos porque eu sou santo. ¿Tú achas que el Señor nos va a pedir algo que no podamos hacer? Si el Señor me pide que sea santo es porque Él me va a ayudar a ser santo. Porque Dios nunca me manda a hacer cosas que me van a frustrar. Él conoce mi vida. ¿Sí? Él no me va a decir que eu voe si eu não tenho asas para voar. Si Él me dice que voe es porque tengo asas para voar. Así que si Dios te dice, seja santo, es porque tú puedes ser santo. Él no te va a colocar para hacer cosas que no consigues. Mas ¿cómo vai ser santo? ¿Sabes por qué pode ser santo? Porque teu Deus é santo. Então, se tu tens um relacionamento com Deus, tu vais alcançar a santidade se estás em comunhão com Ele. Na comunhão com Jesus é que tu vais ser santo porque tu vais ser, como se diria, vai ser contagiado, mesmo que essa palavra não é como a própria, tu vais ser influenciado ou influído pela santidade do Senhor. Se esta sala onde eu estou transmitindo este culto, fechamos todas as portas e as janelas a esta sala e colocamos um cheiro, um aroma, um bom perfume, com um bom cheiro, e deixamos que esse cheiro se concentre aqui nesta sala, e eu estou dentro da sala, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer? Alguém que me diga, que vai... Também vou pegar o cheiro. Meu corpo vai assimilar esse cheiro, minha pele vai ficar cheirando a esse perfume, meu cabelo vai ficar cheirando a esse perfume, minhas vestes vão ficar cheirando desse perfume, e quando eu saia desta sala, todos vão dizer, oh, irmão, que bom cheiro tem você. Ah, onde comprou esse cheiro, esse bom perfume? Sim? Mas esse perfume eu o tenho porque o recebi de uma comunhão que teve aqui nesta sala. Essa é a santidade. A santidade é o produto de um relacionamento com Jesus. Se eu estou próximo de Jesus, vou cheirar Jesus. Se estou bem perto de Jesus, vou caminhar, andar com Ele, vou pensar como pensa Jesus, vou falar como fala Jesus. Tu não notas que quando um adolescente começa a andar com seus amigos, começa a falar como eles, pensar como eles, porque está passando muito tempo com eles. Se tu passas tempo com Jesus, te vas a parecer Jesus. Mesmo que tenhas amigos, não estou falando que não podes ter companheiros, colegas, não, tudo o contrário. Que bom que tenhas colegas de trabalho, de estudo,
mas que tu cheires a Jesus, para que eles notem, olha, teu cheiro é diferente, tua fala é diferente. Por quê? Porque tu estás cheirando a Jesus. Isso é santidade. Mesmo que vivamos neste mundo mau, irmãos, a santidade não é que o Senhor nos vai meter a todos em um lugar e não nos vai deixar relacionar com o mundo. Isso não é santidade. Santidade é que, ainda que estamos no mundo, não somos do mundo. O Senhor falou, não os tires do mundo, guarda-os do mal. No mundo estão, mas não são do mundo. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Hoje temos um grande desafio. Porque hoje, irmãos, no século XXI, está a acontecer o mesmo que está a acontecer no mundo dos coríntios. Idolatria, imoralidade sexual, homossexualismo, confusão de gênero. Sim, todos estamos vivendo neste, todos os males, todas as coisas más estamos assistindo nesta geração, todos os males do mundo. Mas a igreja está aí. E para que a igreja está aí? Para se contaminar? Não, está aí para mostrar que Cristo é santo e que podemos viver em santidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. A santidade é um milagre que se produz na vida dos cristãos todos os dias. Ser santo hoje é um milagre que podemos conseguir com a ajuda do Senhor. Olha, o Senhor vai vir por uma igreja santa. Ele vai vir por uma igreja santa. Ele vai voltar a este mundo porque Ele tem aqui uma joia. Ele tem aqui uma pedra preciosa que Ele investiu muito nessa e quando Ele volte vai levantar sua igreja que Ele está a santificar para a honra e glória do seu santo nome. Assim que, para concluir esta meditação, eu quero repetir, fomos chamados para serem santos. Tu foste chamado para ser santo. Irmã querida, foste chamada para ser santo. Irmão querido, foste chamado para ser santo. Jovem, adolescente da igreja, senhorita, foste chamada para ser santa. Preocupa-te por aperfeiçoar tua relação com Deus. Como, irmão, como faço para ser santo? Não te preocupes por ser santo, preocupa-te por estar perto de Jesus. ¿Sí? Às vezes queremos conseguir as coisas para agradar a Jesus. Não. O que temos que procurar é a Jesus mesmo. Procura a presença de Jesus. Que quando tu estás perto de Jesus, o Senhor começa a tirar coisas da tua vida. Ele vai aperfeiçoar tua vida. Não te preocupes por nada mais. Preocupa-te. Nestes dias, minha esposa pregava sobre a roda do oleiro. E ela falava, assim como o oleiro coloca na roda o barro e começa aí na roda a manusear e a tratar com o barro, assim somos nós nas mãos do Senhor. Permite que o Senhor mexa com tua vida. Perguntaram para um escultor famoso, seus trabalhadores, colaboradores, porque ele mandou a seus trabalhadores, vayan ao rio e tragam uma pedra. E eles foram para o rio e ele falou, tragam um rolo de pedra, bem grandinho, bem grande. E eles trouxeram esse rolo de pedra e o colocaram aí. E quando ele olhou para esse rolo de pedra, sabe o que falou o escultor? Está perfeito. Está perfeito. E os trabalhadores dele falaram, por que este senhor disse que está perfeito? Se é um rolo de pedra que não tem figura de nada, não tem imagem de nada. Como vai falar que está perfeito? Mas na mente do escultor estava aqui a imagem que ele ia a fazer nesse rolo de pedra. Isso acontece com nossas vidas. Todos nos ven e o único que ven são imperfeições. Porque somos imperfeitos. Mas como nos vê o Senhor esta noite, nesta manhã? Ele fala, filho, eu te vejo perfeito.
porque eu te estou aperfeiçoando, aleluia. Eu estou colocando minha imagem na tua vida. Então não te preocupes por tuas imperfeições, não te preocupes se ainda não das altura, não te preocupes quando te olhas para ti e dizes, eu sou muito imperfeito, eu sou muito fraco. Não te preocupes por isso. Preocupa-te por colocar-te nas mãos do escultor, nas mãos do oleiro, que ele sabe o que está a fazer na tua vida. Ele te vê perfeito, mesmo que tu te veias imperfeito. Deus está vendo o que vai fazer por ti. O único que tu precisas é colocar-te nas mãos do Senhor. Deixa que o escultor, com seu martelo e seu cincel, comecem a fazer a imagem de Deus na tua vida. Não sei se você me entende esta manhã, mas tu podes ser santo se te colocas nas mãos do Senhor. Fomos chamados a serem santos. Amém. Colócate nas mãos de Jesus, o Santo dos Santos, aquele que é maravilhoso, aquele que é digno de toda adoração. Aquele a quem estávamos dirigindo nossas palavras esta manhã, santo, santo, santo. Quando eu observo Jesus, quando eu contemplo Jesus, eu vejo que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele é maravilhoso. E eu digo, Senhor, me aproximo a Ti, mesmo que seja imperfeito. E Ele me diz, filho, não te preocupes, eu te estou aperfeiçoando. Eu te estou aperfeiçoando, estou a fazer minha imagem na tua vida. Vamos colocar-nos nas mãos do oleiro e vamos permitir que Ele nos santifique. Glória a Deus. Demos graças ao Senhor. Poderoso e grande, Senhor. Oh, poderoso Senhor. Oh, poderoso Senhor.